Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Civortex Talks. Meu nome é Cleiton Campano e hoje eu estou aqui com a presença do Max, representando o Civortex. Seja bem-vindo, Max. Opa, muito obrigado pelo convite. Espero que esse bate-papo aqui a gente possa desenvolver mais sobre o assunto e desmistificar aí o assunto e deixar o pessoal mais a par sobre o uso de IA no atendimento. Show de bola. E também com o Sérgio Etter, representando aqui a Singular. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, pessoal, pelo convite. Eu acho que vai ser um papo sensacional aí. Vamos dar o nosso melhor aqui hoje para levar conteúdo bem legal para a turma. Perfeito. E mais uma vez aqui com o Rodrigo Garcia, meu parceiro de todos os episódios. Rodrigão, mais um episódio junto. Tamo junto. Valeu demais. E para a gente começar, pessoal, o tema de hoje é um tema super relevante, né, dentro do contexto que a gente tem, que é como que a gente pode escalar os nossos atendimentos utilizando inteligência artificial. Esse é um desafio que já vem de longa data, né? Tem muitas conversas relacionadas a isso, muitas iniciativas, né, para tentar, de alguma maneira, ali, fazer com que o atendimento seja cada vez mais fluido, fazer com que a pessoa tenha uma interação mais, de alguma maneira, humanizada, mesmo que seja utilizando um chatbot. E hoje eu quero trazer vocês aqui para essa pauta, né, para a gente poder discutir aí, até mesmo ao longo, né, da história de vocês, aí, o que vocês de alguma maneira vivenciaram e como que vocês vão ver o futuro disso, né, como que a gente pode de alguma maneira utilizar o chatbot com o IA para escalar os atendimentos. Vou começar com o Schwetter aqui, Schwetter. Traz um pouco aqui de uma linha do tempo da sua história relacionado, principalmente ao contexto de atendimento, né? Que eu sei que você tem uma longa história nesse sentido, e principalmente com o uso de inteligência artificial. Ah, legal. Então, assim, realmente assim, já tive a oportunidade de trabalhar muito com a questão de relacionamento com o cliente, que eu acho que é uma coisa à prova de futuro. Nós vamos estar daqui 100 anos discutindo como que a gente se relaciona com o cliente, né? E a gente faz negócio cada vez mais que a gente se relaciona melhor. E o que muda, às vezes, né, é a tecnologia, a forma de fazer, mas a necessidade humana de se relacionar, ela permanece. E eu acompanhei bem essa transição, sabe, Cleiton? Então, de quando o atendimento, o relacionamento era feito absolutamente um a um, individual, personalizado, mas com um grande desafio que era a escala, né? E isso, né, a gente pensa o Brasil como exemplo, um país continental, não é fácil. Você trabalhar uma escala, e principalmente eu tive a oportunidade de trabalhar o B2B grande, então empresas muito grandes, com muitos clientes, isso era um desafio adicional. E assim, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar essa questão de IA, né, com outras nomenclaturas, vamos dizer assim, mas o atendimento digital por meio de automações, né, e linguagem natural, em 2017, quando isso começou a ser introduzido no mundo, bem né? no início. Bem no início, né? Então, eu tive a oportunidade de ver, eu acho que o que me fez pular para dentro desse tema, né, foi quando saiu lá em 2017 aquela discussão do Watson da IBM, que ele começava, né, ainda era muito complexo, eram projetos não de negócio, mas eram projetos de tecnologia. Você tinha que era configuração, era bem complicada, né? E o treinamento das ferramentas bem difíceis. Mas eu tive um ponto que foi o ponto que foi o ponto de inflexão mesmo na minha história em relação ao tema de atendimento e aí com IA. Cleito, que foi, eu fiz uma visita lá na IBM, em São Paulo, na Tutóia, e eles estavam trazendo essa tecnologia para o Brasil. E aí, na entrevista lá, conversando com especialistas de vários setores do mundo lá, da IBM, estava nascendo isso lá. E aí eu tive a oportunidade de conversar com um especialista deles americano, e eles tinham apresentado o quarto projeto que tinha sido feito no Brasil por meio dessa tecnologia, que foi do maior laboratório de diagnósticos da América Latina, que eles, cara que trouxe, fazendo diagnóstico de câncer de pulmão por meio de imagens. Então, eles estavam treinando isso. E no momento que eu vi, eu fiquei surpreso com aquilo, falei, cara, mas e se a tecnologia falhar? Porque ela estava ainda inicial, né? E aí o camarada riu e falou, cara, se falhar, ele vai aprender e vai evoluir, sendo que o médico nem sempre vai acontecer isso com ele. Então, eu notei que tinha acontecido alguma coisa relevante, e aí eu pulei para dentro. E aí, o que eu fiz, né? Aí eu contratei, na época, a capacitação, né? Então, eu trouxe aqui para Uberlândia o treinamento dessa tecnologia, comprei o 5º projeto no país, foi a gente que fez. Só que eu fiz um movimento, cara, porque eu achei tão relevante, sabe, Max, que eu peguei e eu convidei algumas startups aqui de Uberlândia, isso era muito caro. Pensa num preço obsceno de caro. Obsceno de caro. Assim, eu tive que convencer o pessoal a investir nisso, mais na minha convicção, né, porque ainda não tinha cases no Brasil relevantes, né? Mas eu convenci, criei a tese, e aí, primeiro ponto, eu tive que convencer a turma a investir num treinamento com custo consideravelmente alto.
Beleza, aprovou. Depois eu falei assim, cara, além de ser isso, eu vou convidar de graça algumas empresas aqui, de startups, para fazer o curso de gás. O cara falou, você está de brincadeira, né? Uma vantagem competitiva distinta, você vai abrir para o mercado. Eu perdi essa oportunidade. Falei, cara, confia em mim, que a gente precisa de ter densidade sobre o tema aqui na cidade. A gente precisa ter mais gente tratando disso. E assim foi feito. Então, a gente fez os cursos em company, as pessoas foram... Não mudava nada para a gente, né? Mas hoje a gente vê essas empresas também transformou o negócio, né? Depois eu falo alguns cases, né? Mas alguma dessas empresas, né? Tem uma delas, né? Que eu posso citar, que é a Interação Tecnologia. Ela faz hoje 200 milhões de reais de negociação 100% autônomo de cartão de crédito para um dos maiores bancos privados do Brasil. Chegou a fazer 40 por dia, 40 milhões, 100% sem intervenção humana, né, integrando os sistemas legados do banco, fazendo todas as negociações. E depois eu explico um pouco melhor aí ao longo da nossa conversa como que isso, na experiência do cliente, é interessante. Né? Então, foi bom para a empresa que conseguiu uma escala brutal, o banco, e foi bom para, por exemplo, dessa empresa, depois eu cito outros, né, que conseguiram desenvolver não só modelos de negócio, mas também eles pivotaram os negócios dele para não só para a região de Uberlândia, quando eles atuaram, mas para o país e tem algumas para o mundo. Então, eu acho que assim, Max, eu acho que essa dimensão, né, da inteligência artificial aplicada não como tecnologia, né? Tecnologia é legal para quem curte, né? A cozinha da tecnologia. Eu curto, acho que o Max também curte. Mas a questão aqui, eu acho que ela é muito mais relevante para os negócios. Então, assim, tem que pensar como que a gente... gera mais negócio. E a melhor definição de inovação que eu tenho, Max, são mais e melhores notas fiscais. Você tem que aumentar a competitividade do negócio. Não é fazer coisa legal, mas assim, cara, eu emito mais nota fiscal com mais margem, beleza, eu estou inovando. Né? Então, acho que isso, Cleiton, as ferramentas de IA, elas entregam muito disso. Né? Tem algumas coisas para a gente conversar aí, mas acho que, a princípio, minha jornada foi essa e minha opinião sobre o tema é nessa linha, né? Eu tenho uma curiosidade, Sérgio. Eu me lembro nessa época, quando explodiu o IBM Watson, né? Tudo era mato, aquela coisa toda, né? Isso, o treinamento era caro, complexo, era para a galera de TI treinar mesmo, né? Engenheiro de prompt nem sonhava em linguagem natural, assim, para treinamento. Eu me lembro que o Bradesco, o Banco Bradesco, se destacou bastante. Eu não sei se foi tanto merchandise ou se realmente aconteceu Marcelo investindo Câmara, no atendimento, né? O Marcelo Câmara fez o maior projeto de atendimento do mundo. Foi o Bradesco que fez com o Marcelo Câmara. Brasil? Brasil. Brasil. Eu trabalhei em call center, né, na minha jornada de quando adolescente em call center, e lá eu tive uma pequena experiência com a utilização do Watson quando a gente ia responder o e-mail para o cliente. Então, já passava por uma verificação e ele dava as melhores respostas para você não perder aquele cliente e não ficar gerando respostas que não eram... Já tinha efetividade, Já né? tinha efetividade. Então, a gente conseguia fechar mais negócio por conta disso. Então, cada cliente tinha até uma tratativa individual. A gente conseguia perceber isso. Então, a grande parte disso, dessa inteligência que foi implementada, auxiliou nisso. Fora outras questões aí que a gente vai discutir. Eu concordo muito com ele a respeito de que a inteligência artificial ela não veio para substituir aí o ser humano, mas simplesmente para dar poder para a gente poder maximizar as nossas capacidades. O que a gente não consegue fazer Vamos gravar essa frase. A gente vai utilizar. E aí basta você saber utilizar ela com sabedoria, porque a inteligência artificial ela é uma inteligência treinada, mas ela ainda não é consciente, capaz de tomar as decisões que a gente toma. Então, ainda não chegou, mas vai chegar. E não está tão distante, porque já tem vários estudos sobre isso. Mas, até então, o que você utiliza da inteligência artificial para poder maximizar resultados e otimizar seus processos é um grande ganho. Ela tira aquelas atividades mecânicas que ficam nas mãos dos operadores, suscetível a grandes erros e fadado ao fracasso, para você colocar isso de uma maneira automática, que ela possa dar as melhores respostas e resolução para você fechar o resultado. Está aqui o Sérgio aqui, que não deixa mentir, que traz grandes resultados aí nas empresas que ele passou utilizando esse tipo de inteligência artificial. E trazendo, está trazendo isso, né? E trazendo dentro do contexto de negócio, assim, Max, porque eu sei que você tem uma tese de doutorado mais para o lado da saúde, mas trazendo aqui para o mundo do atendimento, assim, você tem lembranças de como que foi os seus primeiros contatos ali com o chatbot? Olha, meus primeiros contatos com chatbot, vou falar como cliente, não foram bons. Foi assim, desgastante, porque toda vez você mandava a opção,
opção inválida. Escolhia de novo, voltava o menu e nunca saía, nunca chegava ao final do que eu queria. Então, os chatbots, quando eu tive meu primeiro Chatbot. Chatbot. É isso aí. Lá com os meus 20 e poucos anos, né, começando na experiência aí da utilização de atendimento do web chat ainda, não era nem o WhatsApp na época. Nossa, tô contando idade. Não pode. Mas aí nesse cenário eu via que ainda não era efetivo. Ele tentava resolver o problema, mas as respostas eram engessadas. Ali não tinha uma sabedoria por trás, um processo de decisão. E aí o meu primeiro contato foi nesse cenário. Não trabalhei nessa época com isso, eu trabalhava na parte de atendimento, de gestão, gerenciamento de projetos na área de TI também. Mas o meu primeiro contato agora, assim, vamos dizer, com grande ganho significativo de conhecimento e aplicação foi na Civortex, onde que a gente começou a aprimorar o conhecimento aí na parte de atendimento e colocando uma plataforma robusta que ela unifica vários canais de atendimento, seja ele voz, digital, mídias digitais, no caso WhatsApp, redes sociais, e por meio dele a gente começou a entender a necessidade aí da utilização de inteligência artificial, que é auxiliar na tomada de decisão e dar respostas mais sabidas, vamos dizer assim, e mais humanas. Porque muitas das vezes o atendente, isso acontece, eu já estive do lado de lá sentado na cadeira de atendimento, você está com 10 atendimentos para você fazer, você vai dar uma resposta rápida para o cliente. E aí já pula para o outro atendimento, dá outra resposta rápida, e às vezes não é aquilo que o cliente quer ouvir, mas você tem as suas métricas do lado de cá para bater. E para você atender essas métricas, o que você vai fazer? Começa a abreviar muito, começa a dar respostas que o cliente não espera, pede ele para aguardar mais um pouco e fica alternando entre os atendimentos. Agora, com o IA, não. Ele já dá a resposta assertiva e uma resposta mais humanizada. Isso depende do treinamento também que você faz, né? E aí, utilizando isso no atendimento, você tem um ganho significativo porque você deixa o atendimento mais empático. Dependendo de como que o cliente aborda a IA, a resposta dela vai ser uma resposta mais amorosa, mais amistosa. Eu fiz alguns testes. Até agora, regionalizado, né? Um uai aí. E aí? Uai. E aí, isso fica mais humano no atendimento. Nós estamos fazendo um estudo de caso para a melhoria do atendimento do cliente da Civortex. Daqui a pouco eu vou entrar nesse detalhe com vocês e vou te contar os passos que a gente está seguindo e o que a gente vai adotar aí como métrica para melhorar. E o que eu estou vendo de resultado, eu estou falando, eu não acredito. Aqui tem uma inteligência artificial. Um ser humano não daria essa resposta tão cativante assim, por conta de muitas das vezes do tempo. Aí você pensa o seguinte, né, Sérgio? Vai substituir a pessoa no atendimento? Não. Você vai deixar o seu operador para ele fazer tarefas estratégicas dele ter que pensar, ele tomar a decisão e só trazer uma resposta para o cliente. O que é operacional mecânico, você deixa para um mecânico fazer, uma inteligência mecânica fazer. Sim. Que é o que a gente vai buscar fazer aí. E aí, falando disso, um pouco sobre o doutorado, o que eu trabalho é na parte de processamento de imagens e mídias digitais. Agora, imagina você já trazer isso para o atendimento. O cliente te manda uma foto ali, você está trabalhando com atendimento de uma clínica de saúde, ele já te manda uma foto do exame. A inteligência artificial consegue identificar ali o exame, o médico, a clínica, o horário, consegue passar preço, consegue extrair essas informações de texto, além de outras informações que pode ser recomendada ali, que ficou faltando. Pode recomendar, pode falar, olha, seu pedido está errado, por favor, já valide com o médico novamente. Então, você já evita desgastes ali e atendimento desnecessário. Fora que agora também já tem análise de áudio, né? Vamos colocar análise de voz. Então, tudo isso você consegue trazer para o mercado e desenvolver mais ainda o potencial da sua operação, do seu negócio. Eu acredito que isso veio para revolucionar, não para poder tirar profissionais do mercado. Sim. Aquele que se capacitar nisso vai estar anos-luz na frente, né? Não é à toa que eu estou fazendo doutorado nessa área. Total. Eu vou fazer uma pergunta que eu vou deixar ela aberta. Qualquer coisa você me ajuda na resposta aí, Rodrigo. Vou deixar ela à vontade para quem quiser responder. Que é assim, né? Um dos grandes desafios da escala é o custo. Né? Então, eu tenho que fazer primeiro eu tenho que fazer um investimento e depois eu tenho que manter um custo. Né? Por mais tô cutucando todo mundo com isso aí, que vem aqui, né? Todo mundo. Então, nesse sentido, assim, o que vocês têm visto no mercado, no contexto de escalar um atendimento com chatbot utilizando IA, quais que vocês veem que são os principais desafios de uma operação para fazer com que essa escala aconteça? Vou deixar para... Cleito, eu tive uma experiência, cara, com uma universidade que talvez seja a maior universidade do mundo, em termos de tamanho de aluno. E aí ela tinha uma dificuldade, porque assim, você pensa assim, tem várias marcas o grupo, né? E tem marcas de baixo custo, marcas de custo mais alto. E aí a empresa trabalhava com essa de baixo custo, né, que o aluno pagava baratinho, né? Só que o nível de atendimento horrível.
né? E aí eu fiz esse trabalho de como transformar isso usando esses chatbots com IA na época. E aí, o Cleito, olha a situação. Fui lá, preparamos o plano, treinamos o Max, a IA para poder fazer os três principais demandas dos alunos, porque esse é outro ponto que a tecnologia ajuda muito. Você consegue muito mais do que o empresário que quer, antigamente ele ouvia as coisas, acreditava em PowerPoint, hoje muito mais do que crer para ver, ele quer ver para crer, né? Exatamente. Aí eu fui lá para o interior de São Paulo, levei o Max, ele treinado a Júlia, uma persona que era persona alinhada, que é isso, né? Como que você constrói personalidade. Alinhada à marca, a juventude, o perfil dos alunos. Aí entrei lá, mostrei, falei, cara, o print da tela, 1h43 o tempo para atender o aluno, porque ele fica esperando no chat. Porque é o atendimento humano, né? Beleza. Aí, cara, eu entrei lá, botei projetei na tela, Max, aí coloquei lá, tudo bem, como é que eu posso te ajudar? Aí eu pergunto assim, quando que começam as aulas? Aí ela pergunta assim, você é veterano ou calouro? Eu falei, eu sou veterano. Então as aulas de veteranos começam tal dia. Os caras já olharam assim. Aí eu falei assim, eu precisava emitir a segunda vez do meu boleto, como é que eu faço? Mas assim. Eu acho que essa é a primeira demanda de qualquer empresa. Né? Beleza, né? Legal. Aí, cara, eu pego e mostro lá. Cara, agora eu tô com uma dúvida no ambiente virtual de aprendizagem, assim, assado. Aí, olha, você faz isso, segue aqui, pá. E os caras regalaram o olho, assim. O negócio foi, cara, é isso aí. Aí ele vira para mim e fala assim, Sérgio, legal que você tá trazendo, mas o aluno aqui paga X, né? Um valor muito baixo. E assim, cara, a realidade dele é esse. Ele paga por isso, se ele quiser um atendimento melhor, ele vai para uma universidade de mais alto valor, né? Ele vai ter um atendimento. Aí eu falei assim, cara, nós não damos conta de pagar isso aqui. Aí, Max, eu falei assim, eu não vim para te vender, eu vim para te oferecer R$1 milhão de desconto no contrato. Só se você deixar usar isso aqui. O cara não acreditou, né? Porque, cara, era infinitamente mais barato levar a tecnologia, o custo, mesmo com um volume brutal. Porque o que acontece também, né? E ele topou porque assim, mas ele falou, cara, isso não é para mim, a tecnologia é muito cara para mim. Falei, não, cara, eu não vim para te cobrar, eu vim para te dizer o seguinte, deixa eu usar, eu vou te dar R$1 milhão no desconto. Você já levou o plano de negócio, não, cara, então, eu falei assim, porque a redução de custo humano, né, para eu poder escalar, eu ia entregar duas coisas, entregar atendimento no primeiro toque do aluno, né? E uma visão que o Max traz, que era aquela estrutura que estava dedicada ao aluno para atender qualquer coisa no segunda vez de boleto, cara, isso aí ele mesmo resolve. Agora, cara, eu preciso discutir a minha grade da matrícula. Isso é bem mais difícil de fazer com IA, né? Dizendo o seguinte, cara, eu estou fazendo isso, mas estou pensando em migrar de curso, o que eu aproveito? Cara, isso não é trivial. Isso aí é humano, né, Max? Tem que fazer. Humano, tem que fazer. Aí, cara, nós ganhar um prêmio lá no interior de São Paulo, depois com esse projeto, né? Porque, assim, ele vem, então, Cleito, trazer... Não só tem o custo da tecnologia, né? E a escala resolve também o problema do custo, né? Quanto mais gente usando, mais barato fica o valor unitário. Mas, enfim, né? Mas eu olho esse tipo de solução, né? Como a Civortex tem, cara, ela é a alavanca para você conseguir, de fato, escalar num custo que o cliente consegue pagar. E aí nós não estamos falando porque esse cliente, de novo, né? Cara, é a maior universidade do mundo. Não é o cara não tem grana para pagar. Ele só acha e fala assim, cara, o meu business não comporta isso. Não é uma questão, né? Não, mas assim, se for assim, comporta, né? Então, eu acho que assim, tem uma questão, né, que a tecnologia, eventualmente no começo, né, como a gente brincou aqui, né, quando tudo era mato e os negócios eram muito caros, né? Quando introduz a tecnologia, mas o nível de maturidade que a gente já tem hoje permite a gente ter acesso, e não é acesso, né, Max, para empresas B2B grandes, né? Qualquer empresa hoje pode ter esse tipo de solução, né? Eu acho que assim, a barreira de adoção reduz muito, né? Porque o Max falou, esse começo era horrível, né? Era uma URA, né? Que tinha igual no telefone, diz que 1 para tal, diz que 2, né? Resposta audível. Tem muita coisa só assim. Que era texto, né, cara? E você entrava no loop infinito, que você falava, meu Deus, como é que eu acho uma atendente aqui? Não acha, né? Mas eu acho que assim... E só pegando a questão do gancho, até para passar para o Max, para ouvir a visão dele, né? Que eu acho que o grande desafio, Cleito, não é, de novo, tecnológico e menos de custo hoje também. Já foi, hoje menos, né? Eu acho que é muito mais, assim, cara, o atendimento digital com IA, ele tem que ser resolutivo.
usuário, ele se preocupa pouco se é um humano ou se é uma tecnologia que está atendendo ele desde que resolva, bichão. Exato. Se você se coloca lá para resolver por meio da tecnologia ou do humano, e os dois, tanto um quanto o outro, não funcionar, ele vai ficar puto do mesmo jeito. Não é porque eu não quero ser atendido por robô. Eu quero ser atendido por alguém que resolva, ou por algo que resolva, né? Total. Tanto é que a gente, enquanto... Eu também estou lá no doutorado, só que meu doutorado é no consumidor digital, né? Na administração. E assim, eu vejo, cara, a gente, enquanto ser humano, enquanto consumidor digital, a gente não tem mais esse fetiche por ser atendido pessoalmente. A gente olha e fala, cara, eu mesmo quero resolver a maior parte dos problemas. Na verdade, é o contrário, né? Fizemos até recentemente um webinar falando disso. Nós ansiamos por nos resolver, sem envolvimento de ninguém. Então, esse self-service, né, ele vem muito antes de qualquer tipo de serviço digital, né? Isso. Então, é ótimo você ir lá e resolver rápido do seu jeito na hora que você quiser e puder. E eu acho que é isso que eu... Até melhor, né? É que eu vejo esse ponto, né? Porque eu acho que a lógica da tecnologia, tirando, então, hoje ela é mais acessível e mais funcional, né? Mas, por outro lado, eu vejo o consumidor querendo resolver no tempo dele, né? Não é no tempo de atendimento da empresa, né? Exatamente. Você percebe assim também, Max? O que eu percebo hoje, eu acho que não é só questão de consumidor, mas eu vou um pouquinho além, tá? Vou tentar polemizar aqui um pouquinho. Eu acho que essa nova geração que já veio inserida nesse contexto de tecnologia tão ansiosa, elas têm a necessidade ágil de resolver as coisas ali imediatamente. Isso está sendo agora também internalizado nas empresas. Elas querem respostas ágeis, respostas rápidas. Então, vem tudo a favor do que o Sérgio está nos abordando aqui, que é justamente isso que o Garcia contribuiu aqui, que eu quero resolver o meu problema o mais rápido possível para sair dessa situação e já resolver outra que eu tiver ali naquele momento. Então, quando você implementa soluções dessa natureza, você está dando autonomia e poder para o cliente, para ele ser dono do processo dele, ele resolve a situação dele. Que maravilha, você está, igual você deu o seu exemplo aí da faculdade, você entrou no chat e pede, quero a segunda via da minha grade horária. Ele vai lá, acessa já o conteúdo conforme o histórico, né, do estudante, já dá a grade horária ali. Eu precisaria de uma pessoa para fazer isso? Você desonera, aí de repente já vem uma mensagem assim, eu quero cancelar minha matrícula. Essa já é uma interação que você deve mandar para o humano. Por quê? Para tentar reverter a situação, para conversar com ele, oferecer novas propostas, novos descontos, verificar se tem bolsa disponível. Um exemplo para a faculdade. Ou imagina uma clínica que tem um volume aí de 10 mil atendimentos por dia. E aí, de repente, tem 500 pessoas querendo cancelar. E esses cancelamentos te geram aí uma perda de cliente. Você consegue reverter essa situação, você pode também trazer aí dentro da inteligência artificial, na hora que ele pede cancelamento, você já pode sugerir, treinar sua inteligência artificial, um exemplo, para trazer novas soluções ali de horários, agendamentos, médicos, um exemplo. E a pessoa, mesmo assim, se a pessoa não quiser, aí você direciona para um atendimento humano. Então, você ainda pode tentar reverter o caso. Agora, contribuindo um pouco com o que o Sérgio disse, o maior desafio não é a utilização da ferramenta, não é o valor que ela custa em termos de mercado para implementação. É justamente a pessoa entender o que ela quer colocar na ferramenta e que não vai resolver todos os seus problemas. Sim. Mas grande parte desses problemas a gente consegue automatizar. E aí você entendendo o seu negócio, você consegue transmitir isso naturalmente para a inteligência artificial. O grande potencial da inteligência artificial não é o que ela sabe fazer, mas o que você ensina ela a fazer. Então, se você ensina ela a trabalhar bem, ela vai trabalhar bem. Se você ensinar ela a trabalhar errado, ela vai trabalhar errado. É igual uma criança de 5 anos, que está ali se formando e criando suas concepções e valores. Se ela é inserida num ambiente tóxico, que ela não tem valores nem princípios, essa criança vai seguir esses princípios. E a mesma coisa uma rede neural, uma inteligência artificial. Então, você tem que conhecer o que você quer colocar na sua rede neural, que é conhecer o seu negócio. Então, você tem que conhecer muito bem o seu negócio, conhecer você. O você que eu estou falando aqui é a empresa. Né? Saber o que você quer colocar ali para poder responder. Muitas vezes, você vai utilizar aí um canhão para poder matar uma mosca. E não é necessário. Por quê? Porque as pessoas têm uma visão deturpada disso e acham que é algo de outro mundo. Não é. Muita gente já está utilizando o ChatGPT para resolver problemas. Eu, particularmente, quando eu estou sem tempo, quero analisar uma tabela de estatística igual a do meu doutorado. Eu gero informação ali com 15 mil linhas e eu quero fazer uma análise estatística. Eu jogo no ChatGPT e mando ele fazer para mim. Não tem problema nenhum fazer isso.
Eu só vou conferir os resultados, verificar se foi realmente correto, porque eu estou ganhando tempo. Sim. Enquanto ela está processando essa tabela, eu estou analisando o código, analisando resultados. E isso é o que a gente pode jogar para a inteligência, fazer em atendimento, fazer no seu negócio. Dado isso, o maior desafio para mim, na minha visão, são pessoas entender o seu negócio. E nisso você pode contar com pessoas especialistas. Se Vortex tem gente especialista para isso, o Garcia conhece bem de negócio, o Sérgio conhece bem de negócio, eu conheço bem de negócio, assim como você também na sua área conhece bastante de negócio. E aí você utiliza de pessoas estratégicas e empresas que tenham isso e implementa a melhor solução. Resumindo, o ser humano ainda faz toda a diferença, né? Conhecer. Total, cara. Porque assim, o que eu mais vejo é a galera querer automatizar um processo ruim. Isso. Então você pega automatizar um negócio, o caos. Ninguém pensou, né, no processo, e aí eu vou automatizar agora, eu pego exatamente aquele processo e automatizo. Por isso que às vezes eu tenho uma experiência ruim dentro de um bot, porque ninguém olhou para a experiência do usuário, né? Então, eu quero trazer um pouco a visão do Sérgio aqui, porque eu sei que você é um entusiasta nesse sentido, né? Que sempre olha muito ali para o ser humano, que está, de alguma maneira, interagindo com aquela interface. Queria que você trouxesse um pouco da sua visão a respeito disso. Eu acho que, assim, que essa visão, né, é sempre a trilogia, né? A gente fala, né? A gente olha pessoas, nessa ordem, né? Sim. Pessoas, a gente vê os processos e a gente vai ver a tecnologia. Mas tem tendências, né, que as pessoas querem resolver. Né? Não é? Mas funciona, não é? Funciona? O que é isso? É porque fabuloso. assim, é nessa ordem. Porque eu vejo muitas iniciativas focadas, assim, compra tecnologia que vai resolver, né? Mas não trouxe a questão da conscientização, aí tem a questão que ele traz do medo, da mudança, né? Do receio, mas não vê a revisão dos processos. Fala, o que a gente quer automatizar, o que é dar mais escala, faz sentido mesmo, né, Cleiton? Ou você vai ter mais problema em escala? Vai ter, né? Sim. Se você tinha aqui, você escalou, você vai ter... Escalou E aí que você vai ver que tecnologia que serve, né? O que a gente vê às vezes, os projetos que eu vejo que falham mais, é porque eles começam da tecnologia. Fala, cara, essa tecnologia é legal, quero implantar. Vamos usar de todo jeito. E um ponto, assim, também até para trazer para a discussão, né? O que eu vejo de empresas muito boas, né? Falando de experiência do usuário, que você também manja muito, né? Do comportamento do cliente, né? Que é meu caminho de pesquisa lá no doutorado. O que acontece, cara? Você vê essas empresas muito boas, né? São as hype ali das soluções de tecnologia, usabilidade excepcional, né? São as grandes plataformas de serviço, né? Bancário, música, o que quer que seja, até dá um problema, Cleiton. Quando a coisa dá problema, a jornada feliz funciona bem, você tem a melhor impressão da empresa, sabe, Garcia? Até quando exceção. Dá um problema, cara, vai resolver. Aí você não tem o caminho para conseguir alguém que entre e resolva, uma ferramenta que analisa, que dê feedback para o cliente, que de fato busque uma solução. Porque assim, eu vejo eles trabalham muito na experiência do cliente no caminho feliz, cara. Agora, quando dá qualquer problema, bichão, vai lá resolver. Quem resolve? Ninguém, Garcia. Aí você entra no loop, o cara fala, eu vou... aguarda 2 dias que eu vou te fazer uma investigação de retorno por e-mail. Fala, cara, que mundo esse cara vive, né? Será que ele está anotando um caderninho? Eu fico imaginando como é que é a vida do cara. Então, eu acho que também tem, assim... que eu acho que, assim, a transformação é diferente da maquiagem, mas não queria colocar essa palavra, que ela pode parecer um pouco pesada, né? Mas muitas empresas, Cleito, elas não se transformam, elas se maqueiam. E elas parecem lindas, né? Até passar o lenço no rosto e se revelar, que é o momento da verdade, que é quando a coisa sai do caminho feliz. E aí, cara, é por quê? Porque não pensou nisso, não pensou nos processos, não trabalhou a questão do cliente. E aí, no final, ele administra, que é a minha leitura, porque são empresas muito boas, cara. Muito boas, né? Que você olha e fala, cara, não é possível que ninguém viu isso, né? Ninguém está tratando disso. Então, não é problema de recurso e nem de capacidade, né? Eu acho que eles veem isso muito mais como um efeito colateral para ser administrado depois. Cara, eu tenho milhões de clientes, né? Tem alguns aí infelizes, faz parte do jogo, eu prefiro focar nos que estão felizes do que tentar dar uma experiência completa e adequada para todo mundo, né? Então, eu acho que ainda falta, sim, maturidade para as empresas, né? Para trabalhar de verdade a experiência do cliente, a relação. Porque, assim, o Max, não é problema de tecnologia, de ferramenta, de método, né? Você conhece, sim, tanto quanto eu, muitos métodos legais para trabalhar design, né, cara? Isso não é um problema, né? Isso aí é totalmente dominado, né? É questão de olhar isso com seriedade e falar, cara, eu tenho que tratar cliente assim, né? Colocar energia nisso, né? Acho que esse é o caminho, né? Eu
eu acho que é um pouco cultural também no Brasil. Na concorrência, vou dar um exemplo do setor financeiro. Ele não é um setor concorrido como o americano. Então, são pouquíssimos grandes bancos, né? Então, como você falou, Sérgio, meio que vamos empurrando essa experiência com a barriga, né? E agora no mercado americano, né? O Max morou lá, conhece bem demais. O cara troca de banco, troca de camiseta. Isso aí, o cara foi maltratado, foi mal atendido, teve uma experiência ruim, troca de banco. A ISPs hoje no Brasil ficou mais ou menos assim, né? Quem está vendendo internet hoje. Você troca hoje de provedor de internet muito fácil. Da noite pro dia. Da noite pro dia. Bem fácil. Então, e ainda você faz a portabilidade, né? Isso. E agora, eu fiz recentemente isso, utilizei chat automático. Acredito que tinha uma certa inteligência ali e fez a migração automática. Não precisei de passar por ninguém. Tá doendo, os caras vão aprender a tratar bem os clientes. Mas eu acho que, concordando com você, Garcia, acho que tem também a arrogância do vencedor, cara. Então, assim, eu vi um caso... Fantástico. Dá um caso sobre isso, viu, Sérgio? Eu vi dentro dá para escrever artigo. Da cozinha lá do Banco de Varejo, dos 4 maiores do Brasil. E os caras, eu lembro assim, quando estava surgindo a questão do Nubank, tem uma experiência de cliente bem diferente, né? Nossa. Não vou dizer que é perfeito, mas eles transformaram a forma de capturar. Eu sou fã dos caras de carteirinha, são muito bons, sinceramente. Humanizaram atendimento, Nossa, eu acho que demais. eles fizeram o que tinha de ser feito. Mas eu lembro lá dentro da cozinha do banco, cara, a gente discutindo, né? Fala, cara, e aí, olha só o que está surgindo, olha como os caras tratam o cliente, olha como é que eles fazem análise, como é que eles... né? E os caras falam assim, cara, o que eu ganho de anuidade é mais do que esse cara fatura por ano, bicho. Você acha que eu tenho alguma... E eu tenho tantos cartões. Você acha que eu preciso aprender alguma coisa com esses caras que estão começando Arrogância. Agora? Então, eu acho que assim... E hoje, o Nubank vale mais que esse banco, né? Então, bem mais, quase o dobro, né? Então, se mostra também... eu acho que tem essa perspectiva aqui no Brasil ainda da arrogância dos vencedores, né? Talvez não perceberam que muito mais do que o mundo mudou, e aí a Civortex trazendo tecnologia diferenciada, experiência, plataforma, solução, né? Mas mais do que isso, cara, o cliente mudou. Então, assim, eu acho que essa percepção, né, que até então sempre as empresas determinavam como esse é o mundo, como as pessoas iam consumir, como elas iam se relacionar. E aí, cara, pela primeira vez na história, a nossa geração está vendo essa inversão, né? Os clientes digitais e as empresas analógicas. Pela primeira vez, o cliente, o consumidor, ele está muito mais evoluído em termos de relações de consumo do que as empresas tradicionais, né? Eu acho que essa inversão, né, cara, que aconteceu, e a gente, antes de começar aqui, estava falando, nós somos uma geração privilegiada, né? Porque nós estamos vendo uma mudança de era com bastante clareza, né? Se olha para cá, o mundo é de um jeito, olha para cá, o mundo... E a gente vive em 2 mundos muito distintos, mas ao mesmo tempo a gente está nos 2, né? Então, assim, a gente vê, então, algumas empresas ainda estão achando que o mundo não mudou e pior que o consumidor não mudou, né? Eu acho, Cleiton, ainda dentro da perspectiva do consumidor, né? Eu acho que não só o consumidor mudou, mas ele tem poder de escolha, né? Ele muda a hora que ele quiser no clique, né? E não há o que fazer com isso, né? Ele já foi, né, Max? Já foi. Eu vou trazer 2 experiências minhas, pessoais aqui, para contar para vocês de atendimento que eu tive e eu não fui satisfeito. E não estou até hoje. Eu não sei nem se eu vou dizer as marcas, mas é uma companhia aérea gigantesca. Eu comprei as brasileira. Não, brincadeira, Max, né? vai lá. Vamos dizer que seja. Eu comprei as passagens para eu voltar dos Estados Unidos e comprei já com o direito de remarcação e cancelamento. E eu pedi o cancelamento e o reembolso para eu poder mudar minha data, porque com o pacote que eu havia comprado não conseguia. E essa empresa só permite você solicitar o reembolso digital. Por aí, tudo bem. Você não tem atendimento. Eu falei, gente, eu quero falar com o humano. Eu queria falar com o humano, porque eu estava chateado com a situação, porque era meu dinheiro, não é o dinheiro dela. É o meu, quem pagou. Queria alugar alguém. Né? E aí, nesse cenário, né? Eu queria alugar alguém, eu queria precisava descarregar, né? Aí ela vai ficar nervosa, né? Tem que deixar alguém nervoso. Mas é muito disso mesmo. Tipo, o seu cliente está querendo te falar e você não está querendo ouvir ele. E aí, beleza, né? Fiz todo o processo digital, solicitei. Aí tava lá o prazo, 7 dias úteis, seu dinheiro cairá na conta. 7 dias, nada. 9 dias úteis, nada. 11 dias, eu entrei em contato. O senhor só consegue contato por WhatsApp. Entrei em contato no WhatsApp, aquele chat chato. URA, né? URA, é uma URA, não era nem um chat inteligente, que só tinha aquelas opções. Aí você pedia a opção, mandava, te voltava de novo. E falava que, que o seu processo está em análise, ainda tinha que aguardar.
Eu entrei em contato com o 0800 de atendimento de vendas para eu conseguir pedir um direcionamento para a área de remarcação e saber quando que eles iam devolver. E aí, quando eu tive o contato, falou assim, não, o nosso processo é esse, o senhor tem que aguardar. Eu falei assim, eu não tenho que aguardar. O seu processo está me dizendo que era 7 dias úteis, você está ferindo aí um contrato que você fez comigo. Lá está dizendo, eu tenho os prints aqui da tela, eu tenho a declaração aqui que vocês emitiram que ia devolver em 7 dias. Se eu não te pagar, eu ainda questionei, falei, se eu não te pagar a passagem no dia, eu não consigo viajar no outro. Onde que está aí? E aí entra com o que o Sérgio falou, né? A arrogância de ser dono daquilo e achar que vai viajar só com aquilo. Eu não viajo mais com essa companhia aérea. Pode ser a única companhia aérea que vai viajar para os Estados Unidos, mas eu não vou. Eu vou de jegue, mas não vou com essa companhia aérea. Eu acho que o que você está falando acho que é interessante, porque, por exemplo, existem até conflitos de canais, né? E aí que você vai no canal que é mais resolutivo, né? Então, se o Reclame Aqui resolve, eu vou no Reclame Aqui. Se é a Anatel que resolve, vou na Anatel. Se é o Bacen que resolve, vou no Bacen. Então, muitos canais, né? Às vezes a pessoa ela coloca o bot lá e acha que vai ser o suficiente para resolver o problema dele. Mas não necessariamente. E quando eu tô nervoso, eu vou em todos. Então, faço mó. Algum vai resolver, né? E o que o Sérgio traz é muito importante, que eu vejo aí, e pegando o gancho da fala dele, é que justamente isso. Você não tem que conhecer só ali o processo, a tecnologia, mas as pessoas. E quando você fala pessoas, não são as pessoas só da sua organização, é conhecer o seu cliente. E aí, se você quer conhecer seu cliente, seja um cliente da sua empresa, experimente o que você está propondo. E aí a gente faz essas experiências lá na Civortex internamente. Eu costumo sentar do lado do cliente e falar, não, esse chat aqui para mim não serve. Eu não gostaria de ter essa experiência. Olha o tanto de opções que eu tenho, tanto de coisas que eu tenho que navegar. E quando você tem essa visão, aí você consegue automatizar mais e escalar o seu processo. Você está humanizando o seu processo, dando a cara ali de ser humano. Por mais que seja uma inteligência artificial, você tem que deixar ela com uma cara mais humana. Sim. E o que o Sérgio falou é justamente isso. A arrogância aí da pessoa achar que já está dominando o mercado, e aí simplesmente não está bom. Esse é meu processo, se o meu cliente quiser, siga esse. Não, não é isso. O seu cliente hoje ele não vai te seguir mais. Essa companhia aérea, por exemplo, perdeu um potencial cliente. E se alguém me perguntar, eu não recomendo. Sim. E é melhor você ter um cliente que fala bem do que um que fala mal. Porque o que fala mal, ele vai falar para todo mundo. O que fala bem, ele comenta e tudo. O melhor vendedor que existe é o seu cliente. O seu melhor vendedor. Não tem... Agora, você é a prova de futuro, né? Sempre vai ser isso. Né? Imagina se eu tivesse tido uma outra experiência encantadora. Agora eu vou contar de uma gigante do mundo, essa eu vou dizer até o nome, Samsung. Meu esposo comprou uma televisão para nós, daquelas gigantescas. Linda, 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 fininha, parece um papel. Desmontamos, montamos a televisão, a hora que ligamos, LED queimado. Eita. Televisão caríssima. Zero. Aí minha experiência, entrei em contato com a Samsung somente por WhatsApp. Primeira experiência negativa, meu WhatsApp é americano. Eu não migrei para o Brasil ainda, porque a maioria dos meus contatos daqui já está com ele, então não achei necessidade. Desculpe, senhor, mas por este número não conseguimos atender o senhor. Já veio a primeira frustração. Aí eu tive que arrumar um WhatsApp brasileiro para conseguir um atendimento com o WhatsApp da central da Samsung aqui no Brasil. Estranho, não. Consegui o atendimento também robotizado. Mas, ao final, se eu não consigo opção, estamos transferindo para um atendente. E é rápido. E aí, quando eu falo com o atendente humano deles, eu consigo resolver o meu problema. Só que, pela experiência que nós temos de mercado, se ela estivesse utilizando uma inteligência ali, não teria tido esse tipo de interação, né? Esse atrito. Já teria resolvido o meu problema. Porque o meu problema era agendar a troca do produto, que estava no prazo da garantia. Sim. Simples, fácil, rápido, mandava a nota fiscal. E a inteligência mesmo olhava a minha nota, a data, se estava no período de garantia ou não. Que isso é fácil de fazer. E aí, é questão de conhecer o processo. A empresa já implementou esse processo, né, burocrático, chato e terrível, vou dizer assim, e seguiu com ele. O que ela fez? Foi o que o Sérgio disse. Ela só transformou o processo dela, um problema dela de processo, em processo digital. E não melhorou. Escalou o problema. Ela estava visando só diminuir custo. Ela não estava pensando no cliente. No cliente. E eu quero Infelizmente. O papel desse podcast não é fazer jabá. Mas eu acho que é legal pegar um pouco da percepção também. Porque tudo que a gente está conversando aqui, não adianta eu tentar, às vezes, construir um chatbot sozinho e achar que eu vou escalar ele na minha operação com uma experiência boa para o meu cliente, né? E eu queria que vocês trouxessem, vou pedir para o Garcia, como que o Civortex, de alguma forma, pode contribuir com esse processo? Olha, são diversas formas, né? Eu até citei já, fizemos até um webinar ensinando, né?
dando algumas dicas. E os meninos chamam de meninos, né? E a galera que já até comentou aqui, já aconteceu nos episódios passados, né? O Paulo adorou, né? Mas a galera já até comentou aqui, e eu acho que a chave ainda está na definição do escopo. Quais são os serviços que você quer subir para o autoatendimento? Quais são os serviços viáveis? Quais são os principais, os mais importantes? Pensar assim primeiro. O segundo passo, a gente tinha tentado explicar lá, né? Tentando passar para o pessoal no webinar, aí sim vem a definição da plataforma, tecnologia que vai te apoiar para subir esses serviços, autosserviços para o seu autoatendimento. Né? E aí onde que a Cvortex entra? Então, a Cvortex hoje é uma plataforma omnichannel, ela está presente em todos os canais, ela tem uma grande facilidade, através de seus estúdios, de configurar, né, fluxo de autoatendimento, utilizando IA ou não, né, de integrar com plataformas de sistemas legados dos clientes, que é muito importante. Né? Uma coisa é ter uma plataforma de atendimento, mas onde estão as informações, o boleto que a gente citou aqui, né? Ele está no RP, está no CRM, então é importante eu comunicar com os sistemas legados dos clientes. A Cvortex já tem tudo isso embarcado de forma muito simples, sem envolvimento da área de TI, né, com o time nosso de especialistas, negócios já podem configurar isso e utilizar bastante a IA em 3 vertentes, nós gostamos de chamar. Né? A primeira, interpretação de intenções dos clientes, sem usar aqueles famigerados menus, né? Um para isso, 2 para... Não, vamos uma linguagem natural direta. O que eu posso fazer para você hoje? Entende qual que é a necessidade do cliente e encaminha ele dentro do fluxo de autoatendimento. Está mais natural, é mais rápido, você não precisa ficar navegando, indo e voltando. Né? A outra forma é com o copiloto. O copiloto é onde a IA ela apoia o operador durante o atendimento. Né? Então, como que isso funciona? Então, imagina que eu estou falando, estou atendendo o Max lá, o Max é em inglês. Né? Não preciso do meu operador ser bilíngue. Eu posso falar em português, ela traduz automaticamente para inglês para que o Max entenda e o Max de lá inglês para cá português. Geralmente para inglês ver, né? Para inglês ver. Isso é muito legal. Nós falamos também, o senhor citou a qualidade do atendimento. Acho que foi o Max também, a qualidade do atendimento. Um dos maiores problemas no atendimento hoje, principalmente via texto digital, é concordância verbal, textos, exatamente, abreviações. Ela corrige isso, evita que você use palavras de baixo calão, que você vá ser agressivo com o cliente. Gera insights para o próprio operador. Olha, eu acho que ele está nervoso, eu acho que você pode oferecer tal produto ou serviço, é muito legal. E por fim, né, acho que o terceiro, a gente aplica muito IA, é entender, interpretar, né, dentro de tudo que você falou, se você centraliza a comunicação com o seu cliente dentro de uma única plataforma, você começa a entender o perfil dele, as necessidades, as dificuldades, os canais prediletos, os horários melhores para falar com ele, o que ofertar, o que ele gosta, se ele foi bem atendido no último atendimento, como proceder no próximo. Então, isso aí as redes sociais já fazem bastante isso, né? Você não pode pesquisar por nada que eles já começam a entender seu perfil de consumo e ofertar. São nessa direção que a gente entende que a gente consegue aprimorar bastante a experiência dos usuários, né? Utilizando a nossa plataforma. Mas aí eu fico pensando assim, né? Porque quando a gente pega uma plataforma bem estruturada, né? Ela tem resolvido também umas questões que eu acho que do comportamento humano, que elas não são triviais, sabe, Max? Sim. Que é assim, né? Isso também eu vivi muito, sabe, Cleiton? Que quando você está falando com um atendente humano, você nunca pergunta para o cara ou para a pessoa que time ela torce. Qual religião ela tem. Mas para uma IA, para um robô, a gente faz isso. Que time você torce? Quem te criou? Onde você mora? Fica testando, porque é uma natureza nossa ficar verificando, né? E assim, eu fiz um trabalho uma vez, cara, que nesse trabalho, não sei se o Cleito lembra da Duda, que a Duda, ela que faz essas negociações com bancos, cartão de crédito, né? Então a gente trabalhou tanto a linguagem natural, mas a resolutibilidade, né? E aí conectar com tela preta do banco, né? Buscar as coisas, né? Negociar, não é trivial, mas pensa assim, então, tanto que é importante ter a plataforma certa para viabilizar isso. Mas um ponto que eu percebia, né? Então teve 2 coisas que eu notei, assim, um caso que era final de ano, e bem de madrugadinha, assim, um cliente negociando uma dívida de cartão, e aí conseguiu equacionar, gerou parcelamento, mandou boleto, e ele pega e fala, nossa, obrigado, Duda. Fica com Deus. O que a Duda responde?
Fica Amém. com Deus também. Então, assim, ele não notou que ele estava falando não com a gente, estava falando. Mas o ponto que eu quero chegar, então, assim, primeiro, que a gente tem que, quando trabalha com a tecnologia, igual vocês trabalham, vocês têm que prever, isso é muito mais complexo e sofisticado do que um treinamento humano. Porque, assim, nunca a gente vai abordar ou testar, né, com o robô, coisas que a gente faz com o robô. A gente fica tentando achar onde que ele vai furar ali, né? E fica fazendo um monte de teste, perguntas, enfim. E você tem que treinar tudo, né? Então, a Duda, por exemplo, ela falava assim, quando perguntava, era aleatório, cada hora ela respondia de maneira enigmática qual que era o time, né? Eu sou daquele time que não tem mundial, mas nem me fala disso, né? Tal, e saía, né? Entendeu? Você acredita em Deus? Sabe, coisas assim. Então, mas o ponto que eu queria trazer também, então, primeiro, não é trivial o esforço que a gente tem para configurar uma plataforma para ela fazer um atendimento em linguagem natural é muito mais sofisticado do que quando você pega um humano, leva para uma sala de treinamento, fala, o processo funciona assim, se o cara te perguntar aí, você faz. Então, tem porque assim, ele sai do script. Né? Mas o ponto que eu discuti com esse banco de varejo lá, né, cara, um pouco conservador, vamos dizer assim, né? Eu falei assim, cara, olha o que vocês estão fazendo. Né? E eles encantados com a Duda, né? Porque mostra a Duda responde. Duda, me conta uma piada. A Duda conta. Porque o cliente está pedindo, né? Mas ela tenta voltar para o trilho. O que mais que eu te atendo? O que eu posso fazer para você? Beleza, né? Mas eu falo, olha que legal, cara. Vocês estão pegando um robô e transformando em humano e pegando o humano e transformando em robô, né? Porque se um atendente desse banco falasse assim, eu chamaria Eduarda, mas você pode me chamar de Duda, tomava tinta na avaliação. Quem é você para dessa informalidade? Você chama Eduarda, cara. Então, assim, mas para eles, cara, assim, achava super legal, sexy, o robô ser informal, ser descontraído e ser espirituoso, né? Já os atendentes do banco, eles tinham que seguir um script absolutamente. O que era o script? Era um robô. Cara, você faz isso. Não, você não precisa me chamar de senhor Max, não. Me chama de Max, não senhor Max. Por quê? Porque sabe que vai ter alguém lá avaliando e dizendo o seguinte, olha, não... Eu tinha pensado nisso. Então, cara, assim, esses scripts... transforma. Então, eu acho que voltando com o que o Max trouxe, né, o quanto que é a tecnologia... Então, aquela velha, clássica frase, não quer ser um robô, não quer ser substituído por um robô, não seja um robô. Né? Porque eu acho assim, tem lugar para robô, trabalhos repetitivos, escaláveis, né, que são pouco desafiadores do ponto de vista de complexidade, né, de entendimento de contexto e tal. Mas eu acho que assim, e tem coisas que, como ele falou, cara, que eu tenho que ter uma leitura do contexto de sutileza, que talvez o tom da voz me diz muito mais do que ele está dizendo, né? Total. Né? Porque eu posso... eu lembro, o Max, quando a gente estava treinando lá atrás, o Watson, né? Eu lembro de uma frase, né, que um cliente falou, nossa, o atendimento é tão bom de vocês que dá para ouvir a música da Anne inteira. Isso não é uma elogio. Eu sei onde que viu, que tocava aí. Então você lembrou, né? Então isso não era um elogio, era uma ironia. Você acha que o robô pega ironia fácil? Então, assim, então tem uma sutileza, né, que é que o ser humano, cara, então ele consegue, né? Que o robô que é o que você falou, né? Contexto e intenção. Contexto e intenção. Olha, o contexto é internet, não sei o quê, ou é passagem aérea, é contexto, né? Contexto. Viagem, tal, contexto. Sim, intenção, cancelar, é substituir, é reembolso. É assim que a coisa funciona. Ele tem um trilho mais ou menos feito, que ele está lá buscando o tempo todo. Contexto, intenção, contexto, intenção. Bom, intenção é isso, eu falo isso, né? No final, ele tem um script ali rodando por detrás também. Mas eu acho que, assim, de novo, né? Eu queria voltar ao que o Max trouxe, que eu acho que é talvez o ponto mais importante, né, cara? Eu acho que assim, a tecnologia, né, Max, ela sempre transformou o humano em super-humano. Sim. Ela sempre potencializou a capacidade humana. O homem olhava o pássaro, né, e sonhava em voar, né, cara? Vem um cara que, né, ou dois, né, tem duas vertentes aí, quem foi, né? Os americanos têm uma e a gente tem outra. Mas assim, cara, um cara foi lá e falou assim, beleza, nós vamos ter uma tecnologia que vai transformar, o homem vai poder voar agora. Não é? E assim foi a vida toda. Sempre a tecnologia ela não vinha para pegar o ser humano e deixar de lado. Lá na Revolução Industrial, teve o ludismo lá, que foi o mesmo momento que a gente está vivendo em outro contexto, né? Sim. Que era assim, lá era a automação do ponto de vista industrial, né? Revolução Industrial. E as pessoas, elas pensassem, cara, vai acabar o emprego, bicho. E aí, porque era muita coisa artesanal, muita coisa feita, né? E aí eles invadiam as fábricas, os tiares, punham fogo. Esse era um movimento que tinha lá na época, né? Porque tinha que barrar porque ia acabar com o emprego. Só que duas coisas aconteceram naquele momento. Primeiro que demorou 40 anos, né? Então dava tempo do cara escolher ou não participar da transformação. Ele podia aposentar, ainda mais que via pouco, né?
E a gente está vivendo isso de novo, né? A gente olha a tecnologia com o mesmo olhar que essa turma olhava lá, né? Fala assim, cara, isso vai acabar com o meu emprego, vai transformar resultado da Revolução Industrial. Hoje todo mundo tem mais camisa do que precisa, né? Por quê? Porque ela ficou acessível e ela ficou muito mais, com alcance muito maior, que antes era artesanal, tem gente ainda que curte, né? Fazer sob medida, né? Você vê a camisa linda dele, bem cortada, né? Tá de parabéns, né? Isso aí, o mundo é desigual, né, Cleito? Mas tudo bem, Foi né? comprado na loja. Você fala, se Deus deu, é o que ele merece, né? Mas, assim, tem público para isso, né? Para o autopersonalismo, para sob medida, né? Beleza. Mas também ela deu acesso ao mercado, né? A tecnologia da época, para gente que nunca tinha tido acesso a um monte de coisa. Então, ela é absolutamente inclusiva, né? Eu acho que é isso. E ela conseguiu, no final, ter empregos de mais alto valor e qualidade, que antes era o filho, os filhos trabalhavam. As famílias tinham muito filho, né, Max? Porque tinha coisa para trabalhar. Né? E aí, viu assim, cara, então o emprego lá, ele saiu, aumentou, baixou o preço dos produtos, aumentou o alcance, e os empregos de mais qualidade, as pessoas tiveram uma vida adequada, né? Sim. Então, todo mundo ali trabalhando para viver. Agora, nós estamos no mesmo momento. Só que no outro contexto, né? Que é o contexto do digital, da transformação, da IA, né, Max? Só que assim, e quando a gente está numa mudança de era, né? Mais do que uma era de mudanças, né? Nós estamos mudança de era. De era de um jeito e de outro. Então, esse contexto, às vezes quem está no frete ali nem percebe, né? Que ele está no meio do... Só que o que acontece, né? É de se esperar, da mesma forma que foi da outra vez, que a gente vai sair muito melhor do que a gente entrou. Tem gente que fica pelo caminho? Tem, como teve gente que escolheu ficar lá, né? Normal. Na Revolução Industrial. Mas eu acho que agora, de novo, a gente tem a capacidade de escalar as coisas mais, dar alcance de serviço de altíssima qualidade, numa condição viável para mais gente, coisas que antes não tinha, né? Então você vê assim, quanto que está, como foi a bancarização no Brasil, né? Você vê o Pix, por exemplo, que é uma solução digital, né? Absolutamente inovadora. Como é que isso não existia antes? Não consegui entender. Mas sabe o que mais me encantou do Pix, cara? Que é assim, né? Eu sempre trabalhei muito com fintechs, tudo. É que a adesão no Brasil ao Pix foi mais rápida do que Instagram e Facebook. Você tem ideia disso, cara? E o WhatsApp? Mas as pessoas migraram para o Pix mais rápido do que migraram para o WhatsApp no Brasil. Pensa assim, nós estamos falando de não necessidade de relacionamento, mas é do seu dinheiro, né, cara? Sim. E aí o que acontece com isso, né? Então, de novo, voltando para o comportamento consumidor aqui, que é a nossa praia, né? Que é assim, cara, você vê assim, quando a tecnologia faz sentido, Garcia, o cliente diz para a gente que faz, né? Ou seja, a farra das maquininhas, o mundo das maquininhas foi absolutamente abalado, né? Porque ele era uma barreira entre o dinheiro do cliente e o cara que era um intermediário, né? Sim. O Pix veio transformar isso de uma maneira. Agora vem o Pix. O share de adquirência mudou muito no Brasil nos últimos anos. Exatamente. Até os players, né? Vai ver as ações das bandeiras para quanto que foi, né? Então, assim, eu acho que, de novo, né? A tecnologia, ela está sempre a serviço do ser humano. Né? Às vezes a gente pode gostar ou não, né? Pode se assustar ou não, mas ela sempre vem ajudando a viabilizar o que a gente quer, extrair da gente o que a gente tem de melhor, né? A nossa capacidade criativa, intelectual, analítica, né? Eu acho que a questão também de como que a sensibilidade nossa, né, de enxergar o mundo e as necessidades, né? Isso eu acho que é um traço, né, humano que, de novo, né, do que eu gosto de falar, é a prova de futuro, né? Agora, então, finalizando aqui, tecnologia é necessária, ela viabiliza, mas ela sempre vai estar a serviço da gente, né? E não o contrário, né? Total. Sim. Até queria pegar a sua visão, até pra gente poder... Se deixar, a gente fica aqui a tarde inteira conversando. À vontade. Mais lanche, café, mais um lanche, um café, e a gente pode ficar discutindo sobre esse tema, porque é muito relevante. Demais. E tem muito assunto aqui, né? Mas a gente precisa aproximar do final e eu queria trazer um pouco, já, Max, para você trazer um pouco da sua perspectiva de futuro. Tipo, olhando para esse cenário como um todo, né? Como que você vislumbra o futuro? Olha, falando do lado da C-Vortex, do lado de inteligência artificial, e como um cliente, e como um fornecedor de solução, porque eu me vejo nessa cadeirinha hoje, né? Então eu estou conseguindo transitar nesses 4 cenários. Isso que é o importante quando você trabalha com a inteligência. Agora eu estou falando da inteligência humana. Sim. Você consegue transitar nesses 4 cenários. Olhando para essa perspectiva, eu vejo que a escalabilidade do atendimento digital, seja nas mídias digitais de texto, áudio ou imagem visual, que são o sensorial do ser humano, que a gente já está conseguindo digitalizar isso, tornar isso audível, auditável e transformar isso em números, porque os algoritmos trabalham com números, né?
eu acredito que a escalabilidade e a humanização desse atendimento tende a chegar bem próximo agora, porque nós estamos fazendo alguns testes na Civortex, melhorando alguns processos de alguns clientes, e eu vi, isso é uma experiência do Max na Civortex, eu vi que o atendimento já era robotizado, não era aquele atendimento humanizado. E aí me incumbiram dessa tarefa de estudar esse atendimento e propor melhorias. E só com as melhorias que eu já visualizei, cada abordagem que é feita pelo atendimento ali, por trás um motorzinho da inteligência artificial trabalhando, cada atendimento tem uma personalidade, uma impessoalidade, um tratamento diferenciado. Então, você não percebe que está falando com inteligência artificial, porque a linguagem já se tornou natural. Eu já testei com regionalidade, já testei com erros de digitação, com a simplicidade do brasileiro, porque nós temos pessoas de N graus de conhecimento, pessoas que nem estudaram, falam português melhor do que eu, Sim. pessoas que têm aí uma dificuldade de utilizar o WhatsApp mandando texto, né, que são aí os analfabetos digitais, vamos pensar assim, que utilizam de outra maneira as ferramentas, que utilizam ali, não utilizam o texto. Eu tenho uma pessoa que é analfabeta na família, que não sabe escrever, mas sabe falar muito bem. Ela usa o WhatsApp para áudio. E agora, com essa escalabilidade... Nossa, me fez lembrar de uma coisa. E com essa inteligência, nós vamos ser capazes de captar esse áudio e transformar esse atendimento em um atendimento digital. Hoje, a inteligência artificial também já está gerando sons, voz. Você pode gerar uma voz sintética. Claro que a pessoa vai saber que está falando com uma inteligência artificial e dar esse atendimento humano ali. Então, ou não, né? Ou não. Já pediram pizza já usando IA para experimento. E aí a escalabilidade que eu vejo é justamente disso, de tirar essas tarefas mecânicas, agora de imediato, tornar isso mais processual em termos de inteligência artificial, deixar isso para a inteligência resolver e dar essa carinha de atendimento impessoal e humano. E o próximo passo é justamente a inteligência artificial ajudar o ser humano a entender o seu cliente, o comportamento do cliente, já trazer as respostas ali e deixar as tarefas mais complexas de decisões para o ser humano. Imagina, eu entrei em contato com a minha operadora de internet. Ela já sabe que eu estou insatisfeito, porque a minha inteligência artificial já fez todo aquele cenário ali e já chega para o atendente depois. Olha, esse cliente está insatisfeito por isso, por isso, por isso, por esses e esses chamados. Já chega pronto um dossiê do cliente ali. Isso eu estou olhando para dentro de casa. Então, você já vai conhecer melhor o seu cliente. Já tem a jornada dele ali. Já tem a jornada. E isso a gente já consegue fazer dentro da Civortex também, trazendo essa jornada do Omnichannel. A gente tem todos os canais de comunicação. E aí você coloca ainda a inteligência artificial que te dá essa resposta. Imagina o quanto você consegue encantar o cliente. E justamente, entrando aqui com o que o Sérgio disse, né? O cliente, e o que o Garcia também disse, o cliente hoje muda muito fácil de marca, de banco, de carro, de roupa. Hoje está muito fácil você trocar, se não me oferecer uma experiência boa. E se você consegue encantar o seu cliente, você vai reter ele. Você evita ali uma saída massiva dos seus clientes e perca de resultado. Isso vai trazer o quê? Ganhos para o seu cliente. Como diz o Sérgio, emissão de nota fiscal e boleto pago. Dinheiro novo, como diria o Clemente. Dinheiro novo. Mas eu acho que é bacana, você trouxe, ô Sérgio, um pano de fundo ali de futuro, mas eu acho que é bacana trazer essa questão também, porque eu acho que de tudo que a gente ouviu aqui, fica muito forte para mim duas coisas, né? O acesso, então, cada vez mais disponível, né? A disponibilidade, o uso, né? E a democratização. Ter mais pessoas utilizando, ter pessoas dos mais diversos tipos utilizando a tecnologia e, de alguma maneira ali, viabilizar com que os meus clientes que, de alguma forma, quer falar comigo, que ele possa usar um canal para poder fazer isso. Né? Então, queria pegar um pouco da sua visão, Sérgio, de futuro também. Como que você enxerga aí o uso dessa inteligência artificial dentro dos chatbots para poder escalar o atendimento? Eu acho assim, muito aderente ao que o Max falou, né? Mas eu acrescentaria alguns pontos do que ele trouxe, que assim, eu acredito muito fortemente na personalização cada vez maior. Então, assim, cada vez mais a individualização da personalidade dele ali e a questão você ter o seu assistente, né? Então, o que eu vejo, o Cleiton, assim, acrescentando assim, em termos de um futuro próximo, é quem vai entrar em contato não sou eu mais, é meu assistente virtual. E eu vou falar assim, o fulano, né? Resolve lá para mim o meu negócio. Então, é assim, porque eu já tive experiência de trabalhar com automação, antecipação de recebíveis, por exemplo. E uma vez foi tão surreal, né? Que assim, mas vai dar o gancho porque eu quero te falar, né? Quem atendeu do outro lado era um robô, né? Aí
falei, cara, um robô falando com outro robô, né? O que vai virar isso aí, né? Sabe? Já fiz esse teste, cara, foi incrível. Então é surreal, né? Virou um loop. Então eu acho que aí tem um desafio adicional para as empresas, né? Que eu acho que vocês podem aqui na Civortex endereçar, é que em breve espaço de tempo, quem vai estar falando com as empresas não são os clientes mais, né? Mas vão ser os seus prepostos, né? Os seus assistentes, né? Legal. E aí vai ser sei lá, um desafio adicional, né? Porque uma questão eu conheço ele, né? Como que o Garcia funciona, eu já tenho experiência, mas é como você levar um preposto para negociar por você, cara. Ele não, talvez ele não tenha a emoção que você tem, a boa fé que você tem, o senso de querer resolver logo para ficar livre, né? Eu vejo também que pode ser que a gente tenha espaço de tempo curto, né? Uma mudança em quem é o interlocutor que vai se relacionar com as empresas, principalmente os B2B, né? Maiores, né? Pode ser que não seja mais o cliente. Aí a história se recomeça, né? Acho que é bacana pegar a sua visão também, o Garcia. Você que está aí muito próximo dos clientes, né? Como que você tem visto? Olha, eu vou praticamente só empilhar informação que eles já trouxeram, né? Que foram bem no ponto mesmo. Mas acho que há 2 meses atrás, mais ou menos, eu vi um relatório acho que do CEO da Tata falando de atendimento ao cliente diretamente. Os caras são bons nisso. Né? Os caras são bons nisso. Os indianos, né? São os maiores call centers do mundo, estão lá, e a Tata também sabe o que está falando. O pessoal ele fez uma previsão, achei um pouco xiita, meio exagerada, mas que em 2 anos, 90% do atendimento ao cliente seria feito por IA, né? Vamos dizer, autoatendimento autônomo, né? E achei meio exagerado, mas eu vejo isso acontecendo, talvez não nos próximos 2 anos, mas muito em breve. Muito em breve. Isso não é para causar caos, nem pânico, setor de contact center, nem nada do tipo, né? Mas para, né, vamos migrar, né? Vamos evoluir, né? Eu vejo que o futuro está aí sim. Vou aproveitar o Paulo, que é muito engraçado, que esteve aqui com a gente, fala assim, às vezes você está falando com um ser humano, fala, dá para me voltar pro bot, por favor? Boa, né? Boa. É uma brincadeira, mas eu acho que a gente está evoluindo para esse lado, sim. E eu vejo no futuro isso acontecendo e não vai demorar, não. Não vai demorar, pode não ser 90%, mas em 2 anos vamos ter uma grande parte aí toda sendo autoatendida. E de novo a gente está tendo a oportunidade de enxergar e viver essa transformação, né? Isso é uma oportunidade. Beber água limpa. E ainda ser produtor dessa água. Total. Isso. Agora, só para finalizar, fechando com tudo o que todo mundo disse, e aqui me veio um insight que hoje nós não temos mais bot de atendimento, nós temos assistentes inteligentes. Então, essa foi uma transformação e o Sérgio me trouxe aqui essa reflexão rápida aqui de que nós estamos utilizando agora não mais bots, nós estamos utilizando assistentes, porque eles são capazes de tomar decisões ali, por mais que sejam por algoritmos computacionais, e dar uma solução para o cliente no final. E agora, assistente com assistente, esse eu ainda quero viver e quero assistir. Nós vamos ver e ver como que vai ser esse comportamento. O ser humano não vai ficar fora da jogada. Nós já vamos ser agora os administradores de tudo isso. E o mais bacana aqui, eu acho que é por isso que a gente criou essa iniciativa, né, para gerar oportunidade, né? Essas discussões, no final do dia, o que gera para a gente peraí, existe uma possibilidade de fazer diferente, né? Existe a possibilidade de criar algo novo. Então, esse convite fica para você que está nos assistindo aqui até o momento, né, para poder, de alguma maneira, explorar ainda mais esse universo da inteligência artificial. E nós vamos deixar aqui na tela, no cantinho, aqui, um QR Code para que você possa acessar e utilizar na prática, né, ter aí a experiência utilizando a IA do Civortex para que você possa, de alguma maneira, experimentar e participar desse universo que é tão rico e tão cheio de oportunidade que a gente pôde perceber aqui. Então, queria agradecer mais uma vez aqui pela presença. Max, Schwetter, Garcia, obrigado pela participação de vocês. Foi ótimo esse papo. Um prazer aí, muito bom. Né? Prazer, viu, gente? Obrigado. Um abraço, até o próximo. Até. Valeu. Tchau.